Olá, no Veja Entrevista de hoje eu recebo o senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo. Vereador, deputado estadual, deputado federal, senador eleito e reeleito, Magno Malta virou destaque na comissão do impeachment de Dilma Rousseff, enfrentando e desmascarando os petistas daquela que eu chamo de bancada da chupeta e denunciando com discursos contundentes e muitas vezes cômicos as mamatas dos governos do PT. Seja bem-vindo, senador. Muito obrigado, mas eu posso ser eu mesmo? Pode, claro. Porque minha mãe tinha um vizinho que chamava Bem-vindo. E era um velho desse, sabe, esses velhos chato e tal. Então, todo lugar que eu chego, a pessoa fala, seja bem-vindo. Eu falo, não, eu prefiro ser eu mesmo, tal, porque ser bem-vindo é um problemático. Tá certo. Aliás, eu queria contar para o nosso público como é que essa entrevista aconteceu, porque eu sempre coloquei que o Magno Malta é do PR, mas teve uma semana que eu coloquei, não sei porquê, que ele era do PSC. E aí eu coloquei isso em 2 posts ou 3 e o assessor dele me ligou para me corrigir. Aí eu aproveitei e marquei a entrevista. Quer dizer, deu certo essa tática, eu já estou pensando em dizer que o Michel Temer é do PT para ver se ele me liga também para marcar uma entrevista. Vai ligar. Magno Malta, eu fiz uma compilação lá com os seus discursos e no começo tem um vídeo que eu queria mostrar aqui, um trecho que é do seu discurso, quando o Aécio fez o primeiro discurso dele na volta ao Senado, depois da campanha presidencial, que o senhor disse que ele recebeu um livramento. Vamos passar um trechinho desse discurso para a gente comentar em seguida. Vossa Excelência não perdeu as eleições, senador Aécio. Vossa Excelência recebeu um livramento da parte de Deus. Esse país está quebrado, a economia maquiada. Aqueles que diziam que Vossa Excelência ia levantar o juro para tirar a comida do pobre, 2 dias depois da eleição, 11,25%. Nós vamos caminhar para dias terríveis. As medidas que terão que ser tomadas para não permitir que esse país vá para o buraco, para o fosso, elas serão amargas. E se Vossa Excelência passa pelas urnas, Vossa Excelência teria que tomar essas medidas. Vossa Excelência iria ressuscitar e trazer para as ruas quem está caminhando para a morte. Eles iam instigar o povo e Vossa Excelência, como presidente, ia pagar uma conta que não é sua. Quem vai ter que pagar essa conta é quem fez striptease moral em praça pública e destruiu a economia desse país. Então, senador, o senhor acha que foi bom que a Dilma tenha ficado no poder para que ela sofresse as consequências dos seus próprios desmandos? Sabe, Felipe, eu sou questionado por muita gente que diz assim, para cair numa situação como essa, né, todo mundo sabe que minha confissão de fé é no segmento do Evangelho. E as pessoas falam assim, por que Deus permitiu então, né, para nos colocar numa situação como essa? Mas Dilma, ela é fruto da vontade permissiva de Deus. Deus permitiu, porque só ela voltando viria à tona essa lama e eles seriam desmascarados. Entendo que foi a maneira que Deus encontrou para bani-los definitivamente da vida pública desse país. Imagine se qualquer outro tivesse ganho a eleição e eles que já estavam vivendo em estado de inanição, caminhando para a morte, seriam ressuscitados com força, viriam para as ruas, né? E iriam reforçar esse discurso deles, de nós e eles, pobres e ricos, brancos e pretos, né? Mulheres e homens, como ela zombou do Temer, dizendo que fez que ele fez um ministério só de velhos, né, como se ela fosse uma mocinha, né, e não tivesse qualquer apreço pela mãe dela. Então, assim, eles viriam para a rua e dizer que agora era elite de novo contra os pobres e viraria um monstro, né, uma anomalia de 7 cabeças aí que nunca mais a gente ia debelar. Então, eles teriam que vir para poder beber o veneno que eles mesmos prepararam. Quer dizer, que o senhor tinha razão naquele discurso, ele se revelou um tanto Rapaz, profético. eu vou falar uma coisa para você, eu não tinha razão. Não é que revelou um tanto profético, era profético. E eu costumo dizer o seguinte, recebeu o livramento da parte de Deus, porque eu estava no hotel, porque eu sempre morei em hotel, e eu estava vivendo uma angústia, eu falo no discurso, como milhares de brasileiros, porque a gente achava que chegou a nossa hora, que a gente ia vencer as eleições. E ficou aquele fardo, aquela sensação de que, aquele gosto amargo de que, por que perdemos? Por que aconteceu isso? Estava tudo certo. E ela ganhou as eleições, envergonhada, se escondeu. E eu digo no discurso também que foi como aquele festival do Maracanãzinho, que a Lucinha Lins ganhou debaixo de vaia, que quem deveria ter ganho para nós era o Guilherme Arantes com a música Planeta Água. E ela foi vaiada e o outro aplaudido, né? Tanto que ele foi lá dar um apoio para ela e tal. Ela estava vaiada, escondida, mesmo tendo ganho as eleições. E aí o que aconteceu? Eu estava falando, eu estava orando, tinha acabado de ler minha Bíblia, estava orando, e senti Deus falar isso comigo. Diga lá
a Laércio, vai lá e diga a ele que ele não perdeu as eleições. E naquele dia que ele ia fazer aquele discurso, chegando todo mundo, a imprensa toda ali, chegando os líderes dele do PSDB e tal, não sou PSDB, não sou nada assim, a alta plumagem do PSDB e outros partidos, todo mundo que o apoiou, lotado aquilo, todo mundo na expectativa do discurso dele, ele veio entrando pelo cafezinho. Eu peguei ele pelo braço, falei assim, vou falar uma coisa pra você. Eu falei, não, agora, Magno, eu tô com o discurso aqui. Eu falei assim, rapaz, deixa eu falar uma coisa pra você aqui, rapaz. Eu vou falar, você é muito sério, rapaz. Mas, Magno, eu falei assim, rapaz, o que eu vou falar com você? Deus mandou eu falar com você, rapaz. Sim, o que foi? Eu falei, rapaz, acalma teu coração. Deus mandou eu te falar que você não perdeu a eleição. Você recebeu um livramento e que eles vão beber o veneno que eles prepararam. Ele ficou me olhando, falou assim, você vai me apartear? Ele falou, eu falei, vou. Balançou a cabeça e saiu. Então, esse discurso foi uma parte no discurso do Aécio. Foi uma parte do discurso dele, né? E eu prolonguei tanto que depois ficou parecendo que foi ele que me aparteou, né? Acho que eu acabei tomando muito tempo do discurso dele. Viralizou nas redes sociais, foi um sucesso esse discurso. E aí ele começou a me dizer, todo lugar que eu chego para dar uma entrevista, ele foi visitar a América Latina, então ele agora é o líder da oposição, né? Ele fez algumas viagens, ele dizia assim, todo mundo começa me entrevistando dizendo o seguinte, que aquele senador disse que o senhor teve um livramento, o senhor teve um livramento, né? E aí isso, todo mundo que perdeu as eleições para governador, 6 meses depois que viu como é que a coisa estava andando, disse assim, eu tive um livramento. Eu tive um livramento. Então, mas na verdade o foco era aquilo ali, é verdade. Então, ponto por ponto do que eu falei. Então, isso não. Tudo bem que eu sou senador, eu estou ali, estou vendo a realidade, e eu vi a realidade porque eu os acompanhei, eu participei de todo o processo. Eu tive no segundo turno, viajei esse país incansavelmente para desatanizar o Lula, uma vez, 2 vezes. Na primeira eleição dela, eu convivi com aquele sonho, com aquela fantasia de uma pessoa que veio lá da pobreza e vendo que havia uma proposta dos nossos irmãos chegarem conosco, assim, eu comprei mesmo, eu fui fundo mesmo, depois comecei a ver a máscara cair, conviver com a minha decepção, com a minha angústia. E como é que o senhor caiu nesse engodo do PT e apoiou o PT durante tanto tempo? E qual foi o momento que o senhor se deu conta de que era uma máscara? Tem 2 coisas que eu falo sobre o governo Fernando Henrique Cardoso. Primeiro, Fernando Henrique deu os fundamentos da economia e ninguém pode esquecer disso e ninguém é louco para dizer que isso é mentira. Os fundamentos da economia foi dado no governo dele, ponto. Foram uma coisa boa. A segunda foi o terceiro setor, que foi criado pela dona Ruth, que nem eles do PSDB falam, não sei se não fala porque não quer ou porque não sabe, né? Porque os asilos do Brasil esvaziaram, as academias estão cheias de gente da terceira idade, tudo foi essa história de OCIP que dona Ruth criou. Mas o PT eles falam do Brasil como se eles tivessem descoberto o Brasil e Lula rezou a primeira missa no Brasil, tudo foi eles que fizeram. Tá? Então eles não são capazes de reconhecer nada de ninguém. E quando ele veio com essa proposta de tirar as pessoas da miséria e elevá-los à condição de pobre, porque não tem demérito em você ser pobre, demérito é miséria. Eu sou filho de uma mulher pobre que era próspera. Como que você é próspero com meio salário mínimo, como minha mãe ganhava, né? Da Bahia, né? A senhora é do Espírito Santo, mas ela é da Bahia. Eu sou do interior da Bahia. Seu sotaque é meio misturado, né? Nasci em Macarani e fui criado em Itapetinga até os 17 anos, né? Quando fui morar com um tio lá em Recife. Então você que não teve um caderno para estudar, a rua, a céu aberto, esgoto, nunca teve uma casa, filho de uma faxineira e que cheguei onde eu cheguei, era o sonho de ver, né, esses miseráveis chegar à condição de pobre e alguns, aí a mídia dizia que alguns viraram até pobre emergente. Eu acreditei nisso e fui fundo assim, porque, mas na verdade eu acho que eles olhavam eu fazendo aquilo e riam de mim nas costas, né, e milhões de brasileiros, eles olhavam aquele monte de votos brasileiros e ficavam depois dando risada, tomando uísque com os amigos ricos, né, porque ele se acostumou a comer pão com ovo com os pobres na rua, mas comer caviar e tomar uísque, né, com a elite, com a burguesia nos motéis da vida à noite, madrugada escondida. É tanto que os amigos dele estão aí tudo presos, né, porque é essa gente. Não, precisa taxar as grandes fortunas. Que grande fortuna? Eles iam taxar como se eles são amigos dos caras, ficaram amigos dos caras, né? Eles foram se aproveitar da fortuna dos caras, quer dizer, da fortuna dos caras feita com o nosso suor, porque eram os grandes contratos, era o dinheiro do BNDES, que é tudo dinheiro nosso, né? Mas eu
Então entenda, Felipe. Eu até mostro um vídeo do Lula que ele fala, porque o ideal para nós é a parceria público-privada. Eu digo, é ideal porque eles lucraram muito com isso. Né? Para os pobres, né? Pobre dos meus filhos, pobre da minha mulher, né? Pobre dos minhas noras e tal. Então, a alma da pessoa simples, da pessoa pobre, que veio do nada e vê essa perspectiva, a gente cega e teu foco é só aqui. Aí vê no governo Fernando Henrique Cardoso que havia um decreto que não podia escola técnica, né? Então essas coisas todas, mas aquilo tudo era uma jaula para nós. Eles estavam nos enjaulando. Quando eles descobriram que o Bolsa Família já tinha passado de 50 milhões de famílias, isso teoricamente tu não perde eleição nunca mais. Né? Na teoria, você faz uma contazinha básica de 3 por família, já foi. Ali, naquele momento, eles resolveram mostrar as unhas e dizer, olha, agora nós vamos mostrar a vocês quem nós somos. E ali, começou a desvendar o mistério para mim. Você já estava no PR? Eu me elegi senador no PR, das 2 eleições. Porque era o partido da base aliada da Dilma. Né? Sim, e eu sempre disse que não há demérito em você ser aliado. Você ser da base de um governo, não tem demérito nisso. Demérito é subserviência. Né? Só que o PR, eu nunca segui a orientação do PR. E a liderança do PR sempre respeitou o meu posicionamento independente, nunca segui liderança mesmo. Né? Eu sempre fui muito independente, eu sou um homem das minhas crenças, porque as minhas crenças eu tenho condição de defender. Os meus atos eu tenho condição de defender. Agora, demérito é subserviência. Demérito é você virar um puxadinho das indignidades, puxadinho, né, dos acertos. Demérito é você virar um puxadinho do executivo só porque você tem a marca. Não, eu votei porque eu sou da base. Não, você votou porque você tinha interesse nisso. Né? Então, eu sempre fui um homem absolutamente independente, como continuo até hoje. Aliás, o senhor consegue manter uma certa boa relação mesmo com aquelas pessoas de quem você se opõe? Porque a gente tem visto isso na comissão do impeachment, as piadas, inclusive, com Lindbergh Farias, o triatleta. Por que é triatleta? Ele é um triatleta? É porque ele fez... Você é do esporte, eu sou também. Ele já fez o Ironman, acho que 3 vezes, ele participou do Ironman. Participou mesmo, entendeu? Então, ele treinava e tal, e fazia... Agora ele tá barrigudo e tal. Então, e todo dia ele fala comigo, né? Que assim que acabar o impeachment e tal, ele vai voltar a treinar. Então, a gente tem uma relação de respeito. Até porque, eu vou falar uma coisa pra você. Eu, como cristão que sou, eu não posso só falar. Eu tenho que viver. Porque eu não posso virar escândalo para ninguém. Os caras falam uma coisa e vivem outra. Não posso. Eu sou cristão, todo mundo sabe da minha fé, eu não abro mão dela e eu convivo com eles de uma forma respeitosa. Uma coisa é o embate, uma coisa é eu não concordar, uma coisa é eu colocar o que eu penso, uma coisa é o enfrentamento, né? Depois do enfrentamento, a convivência é absolutamente respeitosa, né? E eu tenho esse respeito por ele, tenho respeito por eles todos, né? Mas eu consigo realmente essa convivência, até porque você tem uma ideia, nos momentos mais difíceis da vida dele, eu levei ele para o meu gabinete para orar com ele. Orar com ele, ler a Bíblia para ele. Entendeu? E adiantou alguma coisa? Não sei se adiantou, mas eu estou cumprindo meu papel. Quem sabe? Porque a semente não tem que ser plantada. A Simone Tebet fez uma piada outro dia que o Lindbergh foi abduzido e voltou outro um pouquinho mais gentil, né? Ele estava mais pianinho naquele dia, mas normalmente ele estava gritando, tá aqui, você vai ver, não tem nada escrito ali. Né? Agora é o seguinte, veja só, é muito interessante, porque eu acho o seguinte, porque o que sobrou para ele? O que sobrou para a bancada do PT? Só sobrou falar para a militância. Eles não falam para o Brasil, eles não falam para a nação, eles não têm palavras, eles não têm discurso. Eles sabem que a credibilidade é quase que generalizada. Quem é que eles falam? Os mesmos. O grupinho do MST, o grupinho da CUT, aqueles grupinhos e alguns outros que eles alimentaram com dinheiro ao longo dos 13 anos. Por que eles ganharam a eleição? Porque nós, a nação brasileira, entendemos no momento que devia dar oportunidade para o Lula e nós fomos aqui, a multidão, e nos juntamos aqui. Mas eles já entenderam que essa multidão que se juntou já voltou e alguns daqui foram embora também. Alguns que eram fiéis foram embora também. Então eles falam, porque o que sobrou para Lindbergh? A militância do Rio. Porque se ele não falar para a militância do Rio, como é que ele vai votar depois numa candidatura de deputado, seja lá qualquer outra coisa, até de senador? Ele não vai ter ninguém com ele. E os outros também. Então eles estão falando para a militância. Então eu até acho graça disso e brinco com isso, né? Porque eu sei que eles não estão falando para a nação. Eles sabem exatamente os crimes que foram cometidos. Eles sabem exatamente as aberrações que foram cometidas. Agora, uma coisa interessante também, que fica uma lição. Eles têm espírito de cachorro. Tem complexo de cachorro. É porque tem gente que tem complexo de cachorro, outros têm complexo de gato.
Porque é o seguinte, o cachorro morre com o dono. O cachorro morre com o dono. O dono não tem mais nada, não tem água, ele morre com o dono. E eles têm, aqueles que estão ali, para mim, tem complexo de cachorro. Porque hoje tem complexo de gato, porque gato não gosta do dono, gato gosta do ambiente, irmão. Tá certo? Então a maioria do parlamento são mosca de padaria. Eles só querem onde está o doce. Então o doce de Dilma acabou, o nego caiu fora, certo? Tudo bem, bacana que a nação tem eles para votar pelo impeachment, certo? Mas eles vão morrer juntos. Está dizendo assim, nós fundamos esse partido, estávamos no partido, tivemos no bônus, agora vamos estar no ônus, vamos acabar juntos, vamos acabar juntos. Isso fica uma lição para a vida. Nós não gostamos do que eles fizeram, nós não gostamos do que eles falam, nós não queremos eles de volta, mas fica uma lição para a vida. Fica uma lição para a vida. Agora, aqueles, como é que você entende? Quem esteve lá, participou, comeu, bebeu, né? E depois, isso é espinho de gato, entendeu? Gosta do ambiente. Então é o seguinte, os outros já estão tudo no ambiente de Temer, certo? Porque o doce agora está na mão de Temer. E mosca de padaria não gosta de fermento, gosta de doce. Agora, todo mundo quis saber, e era a pergunta que eu queria fazer também, como é que o senhor tem paciência para aturar essa bancada da chupeta nessa comissão que demora tanto, com tantas sessões. Deixa eu só passar um vídeo, o terceiro que eu separei. O Magno Malta enfrentando José Eduardo Cardoso, e Lindbergh, Gleisi, Vanessa. Vamos rodar esse trecho, por favor. Senadora Vanessa, você está enganada. Eu sou homem de muita palavra. Se nem da tua casa tu tem homem sem palavra, é problema teu, mas eu sou homem de palavra. Eu ouvi o que você falou, tu acha que eu sou doido. Eu tenho vídeo de tuberculoso, comadre, entendeu? Agora, o que eu não posso é ser parado de falar, porque o advogado tá mandando eu não falar, porque o advogado manda a senhora não falar. Isso é brincadeira. Ele não é senador, eu sou. Eu tô aqui pelo voto. Ele pode, eu não posso. Eu posso. Não, mas eu tenho voz forte. Tá todo mundo me ouvindo. Eu não tenho problema com o microfone. Aí viu o senador de essa mesma cantilena, enfadonha, vai cair o governo Temer. O Didima já caiu por corrupção. Já caiu. Pra cima de mim, doutor. Eu nasci no lixo, vou perder pra Mulambo. Vou perder pra Mulambo. Não vou perder nunca, senhor. Eu fico até me perguntando se essa gente sabe realmente o que é pobre. Eu sou filho de uma faxineira lá do interior da Bahia e eu sei realmente o que é pobreza. Deus me deu voz forte. Mandei no peito de Dadá, minha mãe. Minha voz é forte. Eu não tenho nenhuma formação jurídica, doutor. É isso, Magno Malta. Como é que o senhor tem paciência para esse pessoal? Às vezes está perdendo um pouco a paciência. Não, tem hora que faz perder mesmo. Porque o Cardoso te interrompeu um momento que ele interrompeu queria ditar as regras da comissão. Eu acho que, assim, como o Raimundo tem aquela natureza, né? Aquela natureza de ele é mais leniente do que o próprio Raimundo muito, né? Nonato. Tem sido muito criticado por isso, né? Até porque pela falta de firmeza. Então, assim, tem hora que ele é muito leniente com eles acabaram crescendo na briga. Toda hora que eles puxam o microfone e fala. Exato. Então, como o doutor Zé Eduardo é um advogado escolado, ele não é menino, ele percebeu, entendeu? Ele percebeu. E quando você percebe que o zagueiro, todo jogador de futebol sabe isso, e quem assiste futebol também, né? Você sabe qual lado do campo você cai, e quando você percebe que o zagueiro, o lateral sobe e não volta, ele vai tomar nas costas. Ele percebeu isso, ele entrou nessa brecha e aí o data vênia dele entra toda hora, né? Data vênia, não houve dolo, isso parece ele, né? Data vênia, não houve dolo, e ele entrou toda hora. E aí a senadora Amélia assumiu, e a senadora Amélia é mais dura. Quando ela foi cortar a palavra dele, ele partiu para cima dela, né? E eu tinha pedido a palavra e ela não tinha me dado a palavra. E ele foi para cima dela. Aí eu achei que estava demais. E tem hora realmente que passa do limite. Essa semana mesmo... Fez muito bem naquela ocasião. Íamos ouvir o último depoente, foi o Lindbergh. Não vá não, rapaz. Não vá para a comissão, não. Por que eu não vou? Eu falei, vai, tu quer falar? Ele falou, eu vou. Eu falei, então deixa que eu falo no seu lugar. Eu sei tudo que você vai falar. Eu já decorei tudo. Quer que eu fale? Quer que eu fale? Ele falou assim, você já decorou mesmo, eu vou falar aqui. Aí começou a repetir para me brincar e fomos juntos no corredor. Porque, de repente, é a mesma cantilena, né? Enfadonha, o tempo inteiro. E não dá para você fazer isso. E nessa benevolência do presidente, e por outro lado, eu acho que essa benevolência dele também ajudou, porque tudo deles é judicializar. Tudo deles é judiciar. Então, ele deu mais do que eles estavam pedindo, sabe?
até para tirar o compasso deles, sabe? Da natureza. Porque tu já imaginou também aquela comissão presidida por Ronaldo Caiado? Você imaginou aquilo presidido por mim? Hein? Aquilo presidido por Ana Amélia mesmo? Ia ser um pega. Então nós descobrimos o seguinte, no começo, que a gente estava indo para o embate, e não sei o que, eles botaram aqueles 40 testemunhos, porque eles entendiam, nós vamos para o embate, porque cada um passa aqui 7 horas desse. Nós descobrimos pelo seguinte, eles estão usando estratégia, nós precisamos entender isso também. O que decidimos? Deixa eles perguntar, nós não perguntamos nada. Entendeu? Não? Deixa isso tudo quieto. Eles começaram a dizer assim, porque a oposição agora está fazendo uma estratégia que não é honesta de não perguntar. Eu quero perguntar o quê? O cara veio aqui preparado para falar que ela não pedalou, rapaz. Entendeu? Então eu vou usar meu tempo para continuar falando para a nação o que é o resultado da pedalada. Se eles vieram aqui para tentar convencer a opinião pública, é a mesma coisa que nós temos que fazer. Então nós decidimos o seguinte, está vindo uma testemunha aqui. Depois que eles falar, só fala um dos nossos. Fala fulano. Fulano, só fala fulano e fulano. O resto não fala. E imaginou se todo mundo pegasse a palavra, você tem 3 minutos, o cara tem 2 de réplica, você tem 2 de tréplica, e depois mais 1 minuto para cada um, certo? Fora questões de ordem, que não sei o que e tal. E essas questões de ordem é para fazer um imbróglio jurídico, porque na verdade a defesa de Dilma, ela não existe. Eles estão defendendo o indefensável. Aquilo é um contorcionismo jurídico. Zé Eduardo ficou numa tese, deu a tese para eles, é aqui que nós vamos. E ela agora, ela amarelou para depor no dia 6 de julho, na comissão do impeachment. Eu li isso, senhor acha disso? Não, eu Ficou li com medo isso, de se enrolar lá na frente de todo mundo, de enfrentar o senhor, Caiado, Simone Tebet, Ana Amélia, Ataídes Oliveira, estão sendo os mais combativos? É chamado de... eles não chamam ela de mulher de ferro, né? É mulher de ferro e tal, e ela conta muita vantagem que defendeu a democracia com a arma na mão e tal, quando na verdade... foi outra surpresa para mim quando eu ouvi o Gabeira falar, e você montou o Gabeira, o menino lá do PV contando a verdadeira história da luta armada no Brasil, o que foi aquilo, e dizendo assim, não, ela nunca lutou por democracia, lutou por a gente queria, era uma ditadura como tem em Cuba, né? Como tem em Cuba, que aliás é a maravilha da vida deles. Aliás, é o seguinte, ela pegou parte da nossa reserva de feijão, né? Porque nós temos que ter estoque para poder regular o preço, e o preço subiu porque a senhora Dilma Vânia, é Vânia, né? Vânia. Deu para Fidel, deu para Raul Castro o nosso feijão. Que coração benevolente, né? ela chega a me impressionar. E aí eu li. Ontem alguém mandou para mim, né, que tinha saído uma nota que a defesa falou que ela não vai porque ela não quer responder para mim e não quer responder para a Ataíde. Ela pode responder. Eu acho o seguinte, eu só tinha uma pergunta para fazer para ela. Eu queria ver ela responder para mim na cara de pau. Que, aliás, ela tem essa cara de pau. Mas eu queria que ela respondesse na dura com o Brasil olhando. Eu ia fazer a pergunta que eu faço para todo mundo. Se ela mentiu durante... Se ela mentiu ou não mentiu, né? E se não mentiu, diga por que não mentiu, né? Porque aí tem juro, né? Aí tem os milhões das pedaladas, aí ela não vai saber explicar o dinheiro que foi para Cuba, não vai saber explicar o dinheiro que foi para Venezuela, ela não vai saber explicar o dinheiro e a mentirada da Bolsa Família que, e ela com aquela capacidade de articulação, e aquela capacidade de falhar e tal. O máximo que ela ia fazer era falar de empréstimo, de era dar uma mandiocada em mim. É o máximo, né? Que ela podia fazer, era dar uma mandiocada lá. No fundo, deixa o pessoal que já está acostumado a mentir mais, né? Na comissão, mentir, deixa o Zé Eduardo mesmo. Agora, vou colocar o senhor numa fria, uma pergunta que todo mundo está pedindo, querendo saber, porque o Renan agora quer punir por abuso de autoridade, ele que é investigado na Lava Jato. O que o senhor acha disso? Não tem muita gente lá no Congresso querendo legislar em causa própria? Mas eu pergunto você, por que você está me botando na fria? Porque é delicado, não é? Falar de outro parlamentar. Não estou falando. O senhor tem sido dos mais corajosos, inclusive outro dia criticou até o Supremo, coisa que os senadores não costumam fazer. Amigo, eu votei aberto no dia do Barroso e do Fachin. O voto é secreto, eu votei aberto. Desaconselhado por todo mundo. Qual foi o voto? Mas, amigo, eu votei contra o Fachin, votei não, para ele não ser para o Supremo. E votei também o Barroso. E falei na tribuna por que eu estava votando contra. Não foi só, entendeu? Eu fui e falei, porque, amigo, se eu for ali para ser um covarde, se Deus me der essa oportunidade, não tem lógica, não há história, não pode registrar nada que me leve para ali. Eu não tenho história de família, só fiz uma faxineira.
Eu comecei a usar droga com 13 anos de idade. Fui recuperado com 17 anos de idade, na casa de um tio meu pastor Manuel Nascimento, que eu mando mais um beijo, minha gratidão. Meu tio é pastor lá em Alagoas, hoje, em Palmeira dos Índios, que me deu uma oportunidade para minha mãe, me levou para a casa dele. Mas minha mãe sabia disso desde que eu tinha 13 anos de idade. Onde é que Deus ia me levar? Agora, Deus faz isso comigo. Para eu chegar ali e ser um covarde, ora, quem que é o ministro do Supremo? Eu não preciso bajular eles, porque eu tenho medo de quê? De que eles vão tomar atitude contra mim. Se um dia eu tiver alguma coisa lá no Supremo e sentir que eu sou perseguido, meu advogado pode evocar suspeição. Qual o problema? Então eu não estou aqui para isso. Agora, porque os caras é assim, quando eles são indicados para ser ministro do Supremo, eles saem pedindo audiência no gabinete da gente tudo, né? Leva o currículo e fala tanta coisa bonita. Por isso que os caras chegam lá e falam, não, o senhor esteve comigo e me convenceu, né? Por exemplo, o Fachin eu não quis receber, eu não recebi. Não recebi, porque eu achava que ele era advogado do PT, as coisas que ele falou, ele vai desdizer agora. Como é que eu posso desdizer o que eu já disse? Um homem é as suas convicções. E minha mãe dizia que só os tolos não mudam, né? Só os tolos não mudam. Não sei nem onde é que ela ouviu isso, dizem que ela ouviu isso de alguém. Tal. Eu posso mudar, mas o cara que faz uma defesa daquela, e sabe, e quando você muda, você tem que dizer por que mudou. Tem que dizer por que mudou, não é? Por que mudou e tal. As teses deles, né? As teses dele de Barroso, de legalização de maconha, esses troços, tudo que eu me insurjo, me dá até arrepio nas teses que eu defendo. Eu fui para a tribuna, porque eu quero ouvir o cara ser questionado na CCJ, porque eu vou para a rua ser agredido para disputar uma eleição. Eu sou agredido. Quem não quer que eu ganhe a eleição faz gesto obsceno para mim na rua. Eu vou para os debates para debater as coisas, sabe? Abro meu coração para falar por que eu sou candidato. Agora o cara é candidato a Supremo, ministro Supremo. Ele tem que falar no meu gabinete, ele não pode falar ao vivo, não pode ser questionado. Mas que história é essa? Que história é essa? Então é o seguinte, desculpe, mas não são Deus. Não estão acima de Deus, né? Não estão acima de Deus. E extrapola da sua competência. Sabe por quê? Porque são seres humanos. E ser humano erra, sabe? Ele toma decisão conforme as convicções dele, sem olhar. Por exemplo, esse país é um país majoritariamente cristão. É a primeira nação católica do mundo. Esse é um país de católicos, de evangélicos, de espíritas. Nós divergimos doutrinariamente, mas nas questões de família, de formação de filhos para a sociedade, nós pensamos do mesmo jeito. Então, eu não tenho problema nenhum em falar com isso e acho que não tem futuro. Isso que o senador Renan tirou da gaveta não tem futuro. Por mais que se explique, não tem futuro. Poderíamos discutir isso numa outra ocasião? Poderíamos. Daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos para trás, poderíamos. Só que esse momento não propõe nada disso. E esse momento, todo mundo que mexer com isso, ele não vai se livrar disso, de que as pessoas vão dizer, olha, você está mexendo nisso porque é seu interesse. Você está mexendo nisso porque é seu interesse. E eu acho que o Senado tem que ter posição muito altiva, uma posição muito significativa, respeitosa nesse momento, em que a nação espera muito do Senado da República, né, porque a vida do país está na mão do Senado da República nesse momento, né? Ou os perdulários voltam, né? Ou nós não os deixamos voltar. Não quero falar que o Temer e o governo do Temer é o suprassumo do mundo. Não é verdade. Ninguém é suprassumo. Mas a Constituição e o ordenamento jurídico desse país diz o seguinte: você tem um candidato a presidente e um vice. Na vacância do presidente, assume o vice. Então, podia ser Temer, podia ser qualquer um outro. É o Temer. Não é ele que está lá? Então nós temos que ajudar o país a sair desse fosso e dar certo. E, aliás, acho que a boa fotografia que o governo dele deu, assim que assumiu, foi o Meirelles. Meirelles foi a boa foto. Por quê? Porque o nosso problema é econômico, nós somos destruídos, nós estamos vivendo um desemprego desgraçado, nós estamos desmoralizados, o mundo não confia em nós, nenhum investidor, né? Quer dizer, nós não temos nem segurança jurídica para investidor nenhum aqui. Então, quer dizer, nós precisamos ajudar o país a sair desse fosso. Nós só não podemos permitir que esses perdulares voltem ao poder. E isso está na mão do Senado. Então o Senado tem que dar esse exemplo de atividade. Então não tem futuro esse desengavetamento desse projeto aí. Não tem futuro, não tem o meu apoiamento. E se depender de uma palavra minha ao presidente do Senado, eu diria, olha, recolhe isso, recolhe o trem de pouso, né? Tá certo. Arremete, continua voando, porque... Senador, nosso tempo futuro. Infelizmente acabou, mas eu vou pedir para o senhor encerrar com aquele recado do samba do Bezerra da Silva, que o senhor cantou na comissão do impeachment, para dizer quando é que a Dilma vai voltar. Para tirar o Brasil desta miséria,
Para tirar o Brasil dessa baderna, só quando o morcego doa sangue e o Brasil cruzar as pernas. Brasil não. Só quando o morcego doar sangue e o Saci cruzar as pernas. Mas o Brasil vai cruzar as pernas porque o Brasil está se recuperando, vai sair da UTI, está doente, mas vai ficar forte e vai poder cruzar as pernas. Vou cantar de novo. Para tirar o Brasil dessa baderna, só quando o morcego doar sangue e o Saci cruzar as pernas. Você é do samba, se eu tivesse com pandeiro, eu acompanhava. Infelizmente, eu não trouxe hoje. Canta. Mas cantar eu sou desafinado, né? Vou deixar você. Quando o galinho nasce dente, quando a gente descobrir quem invernizou barata, é que ela vai voltar. Senador, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você. Esse foi o Veja Entrevista com o senador Magno Malta. Até a próxima.